Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus estamos aqui mais um dia podendo falar da palavra de Deus e eu creio que hoje será um dia abençoado para mim e para você. Amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de 120 e olha que a palavra de Deus nos fala, meus irmãos. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá? Ó língua enganadora! Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de escândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Amém? Graças a Deus por isso, irmãos. Aqui a gente vê que os Salmos de número 120, aqui o salmista está clamando ao Senhor pela tua misericórdia. Aqui nós sabemos, irmãos, que a calúnia é uma das piores agressões que tem contra um ser humano. Acredito que todos nós já passamos por algo desse tipo, né? A gente vê também que muitas passagens na Bíblia tratam esse problema, trazendo para nós o lado da prevenção, ensinando a gente a evitar testemunhos mentirosos, maldições, falsas acusações contra os outros. Então o Salmo 120 aqui, irmãos, ele aborda essa questão da perspectiva da vítima que procura, o consolo e a justiça no Senhor Deus. Então esse hino aqui, ele é o primeiro na sequência dos 15 cânticos de romagem. O povo de Deus, eles cantavam esses hinos aqui. A partir do 120 eles cantavam como romagem, salmos de degraus, que nós podemos dizer, né? Então eles iam cantando e subindo as festas religiosas lá em Jerusalém. Então conforme eles iam subindo as escadas, eles iam cantando esses hinos. Então a gente vê, irmãos, que o povo de Israel, como muitos povos modernos, eles tinham esses processos para livrar as vítimas de falsas acusações. Naquela época, as testemunhas eram necessárias para estabelecer uma acusação. Então, toda vez que uma pessoa ela tinha uma acusação, era necessário ter testemunhas para comprovar a veracidade daquilo. Então, para estabelecer ali uma acusação e decretar uma sentença contra uma pessoa, a lei dada ali por Moisés, ele dizia assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômio 19:15. Então a gente vê que para acusar uma pessoa, irmãos, eles tinham que ter testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, para provar mesmo que era verdade aquilo que estava sendo dito. Em Mateus 18, 16, 17 também diz, olha só: mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Então tudo que um ser humano fazia de errado, de iniquidade, ele ali chamava testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, para poder julgar essa situação, trazer a correção sobre a pessoa. E se ainda assim a pessoa não se corrigir, eles abriam para a igreja. E mesmo assim, se a pessoa não se convertesse, se ainda não se tratasse daquilo que ele estava fazendo, aí ele era tratado como um publicano, né? Como um pagão, uma pessoa que realmente não tem zelo pela palavra de Deus. Então a gente vê que mesmo na ausência de testemunha suficiente para provar a culpa legalmente, irmãos, uma acusação ela pode ser forçada e prejudicar a credibilidade da pessoa. Quantas vezes, né? Eu acredito que todos nós passamos por isso. Alguém que nos calunia, alguém que levanta uma falsa acusação sobre as nossas vidas e elas tentam manchar o nosso nome, manchar, a nossa credibilidade, e muitas vezes com mentira, ali trazendo as pessoas propensas a acreditar nas mentiras dos outros, podendo engolir ali as calúnias como verdades.
né, infelizmente, muitas pessoas, quando ela começa a falar muita mentira, aquela mentira passa a ser verdade, porque está falando muito sobre aquilo. Então a gente sabe que o salmista, assim, ele está sendo lesado, e aqui ele apela ao único juiz capaz de perfeita justiça. Por isso que ele diz aqui: na minha angústia clamo ao Senhor, e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Irmãos, é terrível. A gente sabe que uma das maiores armas que o ser humano existe não é um canhão, não é um fuzil, é a língua, irmãos. A língua, ela é capaz de destruir a vida de um ser humano se a pessoa não tiver discernimento do que ela fala. Então a gente vê que a calúnia aqui, irmãos, ela realmente é um crime gravíssimo. E o autor desse salmo, ele continua seu cântico falando ao mentiroso sobre os resultados dos seus atos. Olha o que ele fala no verso 3. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. O que o mentiroso ganha com isso? Qual o benefício de destruir as reputações, até as vidas dos outros? Sabe, rebaixar os outros com falsas acusações, elevado ao acusador? De modo algum. Considere o que o caluniador merece e no final das contas recebe. Aí ele diz aqui, né? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Então ele está dizendo aqui que o resultado das suas falsas acusações, irmãos, finalmente é sua própria destruição, como se atingido por flechas de guerreiros, né? Ou queimado aqui por brasas quentes. Então aqui ele está falando sobre o julgamento, que a pessoa será destruída. E no verso 5 ele fala: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aqui os povos citados eram povos antigos, inimigos do povo de Deus há muito tempo, além dos descendentes de Jafé. Isso a gente se encontra lá em Gênesis 10, 2, sobre esse povo. E de Ismael. A gente sabe que Ismael é o filho de Agar, aquele filho que não era o filho da promessa que Deus prometeu a Abraão, né? Por causa de uma desobediência, por um ato ali, vamos dizer, ilícito, que Abraão acabou se deitando com a sua serva de sua esposa, e acabou nascendo a Ismael. Esse fato também se encontra lá em Gênesis 25, você pode estar lendo sobre isso. Então a gente vê, irmãos, que outros trechos bíblicos falam dessa condenação por Deus. Em Jeremias diz isso, em Ezequiel diz isso. E o salmista aqui, ele lamenta estar no meio de pessoas que odeiam os fiéis. E ele continua esse tema. Olha só o que ele diz no verso 6 e 7. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu lhe falo, eles teimam pela guerra. Quantas vezes a gente tenta ajudar uma pessoa, a gente tenta trazer a paz, a reconciliação, e a pessoa, ela não abre o entendimento, ela simplesmente ela não quer, dispor do seu orgulho, não quer se dispor, da soberba, e a pessoa simplesmente, ela quer lutar, ela quer guerra, ela quer, manter a contenda entre as pessoas. Isso é terrível, né? Nós sabemos que isso traz algo terrível para o ser humano. E o escritor desse salmo, ele não havia encontrado ali refúgio, um lugar seguro, longe desses acusadores. Apesar do seu desejo de ter paz com os outros, irmãos, eles procuravam pretexto para declarar guerra. Então aquele povo era obstinado, aquele povo era terrível. E esses comportamentos não devem nos surpreender. A gente até sabe que Jesus, o nosso Senhor, que veio aqui para reconciliar pessoas pecadoras ao seu Criador, ele veio aqui para trazer, o caminho correto que nós devemos trilhar. Mas mesmo assim, irmãos, ele foi rejeitado e crucificado pelas pessoas que ele procurava salvar. Você consegue ter entendimento disso? As pessoas que ele estava ajudando, as pessoas que ele estava querendo salvar, foram os mesmos que crucificaram o nosso Senhor. Então a gente vê que os seus discípulos ali, irmãos, desde o primeiro século, eles sofriam perseguições severas. O apóstolo Paulo até nos diz algo sobre isso, irmãos, que ele fala lá em 2 Timóteo 3,12, ele fala assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós teremos perseguições, irmãos, físicas ou espirituais, nós sempre teremos. Então, irmãos, para os servos de Deus, todas as nossas perseguições, elas são garantidas, mas também ao mesmo tempo, todos os homens que levantam falsas acusações aos fiéis do Senhor, então a gente sempre terá que clamar ao Senhor, o justo juiz, para que traga
justiça sobre nossas vidas. Então, irmão, não façamos com nossas mãos. Entrega na mão do Senhor. Pede para o Senhor fazer justiça. Pede para o Senhor trazer a vitória sobre essas situações que se levantam contra a vida. Amém? Todas as nossas perseguições, calúnias, aflições, nós sempre teremos que clamar ao nosso Deus. E eu creio que Ele vai trazer a vitória sobre tudo isso na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o Salmos de número 120. Livramento. Livrar-nos dos lábios mentirosos, irmão. Tenhamos cuidado com os lábios mentirosos. Tanto de quem nós recebemos ou se nós pronunciamos coisas mentirosas, tá bom? Que Deus abençoe nossa mente, nosso coração e que nós possamos cada dia mais ter um caminho de prudência. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Não se esqueça de entrar na página, de curtir a página, compartilhar as pessoas para que elas possam ouvir essa palavra e sejamos abençoados por Deus. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.